Olá, no Fala Câmara Entrevista a gente atualiza com você para multiplataforma pela Rádio Câmara, TV Câmara e também os nossos canais nas redes sociais para que a gente possa transferir informações e atualizar sobretudo as questões públicas que interessam a nossa cidade. Por isso a gente agradece no Fala Câmara Entrevista conversar com o vereador-presidente da Casa, José Roberto Martins Segala, pelo Skype. Obrigado, vereador, por nos receber. Quem agradece sou eu, Nelson. Eu já disse inúmeras vezes que essa é uma obrigação de todo vereador prestar contas do que está acontecendo. Toda vez que a gente tem a oportunidade de falar e ser ouvido pelo nosso munícipe, é nosso dever atender e procurar esclarecer aquilo que precisa ser esclarecido. Presidente, nós temos algumas questões institucionais importantes da cidade. A Casa teve a acomodação natural em relação às regras de flexibilização, já voltando para a reunião presencial e, lógico, as demandas naturais que ainda precisam ser resolvidas no final do ano. Uma delas, colocada já pelo prefeito, é que ele está encaminhando para casa um projeto de lei para tentar resolver um problema de ajuste de caixas. Ele aponta uma perda de receitas em relação à pandemia. 5 meses nós estamos gravando aqui, teve um socorro financeiro, como o senhor sabe, de 36 milhões e 700, especificamente para Bauru, para cumprir reposição de receitas, mas ele aponta outras dívidas de ajustes em relação a parcelamento de verbas previdenciárias. Como é que o senhor vê esse fechamento do ano, essa perspectiva em relação, sobretudo, ao último trimestre de 2020? O que eu posso dizer a você e a todos os que nos estão vendo e ouvindo é que a Câmara, como um todo, sem qualquer sombra de dúvida, vai se debruçar sobre esse projeto com todas as lupas possíveis. Nós vamos olhar esse projeto minuciosamente. Por quê? Porque logo que começou esse problema da pandemia, nós oficiamos a prefeitura e solicitamos ao prefeito que a cada 15 dias ele encaminhasse à Câmara a situação das contas, o que estava entrando de dinheiro para combater esse período, que é um período muito difícil, e o que estava saindo de dinheiro. E, a bem da verdade, nós não recebemos nada da prefeitura. A prefeitura ocasionalmente andou falando uma coisa ou outra, mas não há um documento, não há um papel que possa demonstrar isso que nós solicitamos lá atrás e que deveria ser quinzenal. Então, se a prefeitura resolver agora, num pacote, como é hábito da prefeitura fazer, envia um punhado de coisas em cima da hora pedindo uma decisão. O prefeito pode ter certeza absoluta que nós vamos usar todos os recursos que nós dispomos, a nossa consultoria econômico-financeira, vamos pedir ajuda de organismos externos, se houver necessidade, mas vamos examinar com pente fino aquilo que ele apresentar. E, por óbvio, se estiver tudo correto, se houver necessidade realmente de atender àquilo que o prefeito solicitar e nós entendemos que é justo que isso aconteça, sem sombra de dúvida, daremos o nosso apoio. Mas, caso contrário, pode ter certeza que nós vamos nos posicionar com muita firmeza para defender os interesses municipais de transparência, de claridade nesse tipo de despesa. Até porque é muito comum se ouvir que nesse período, não aqui em Bauru necessariamente, porque não sabemos disso, mas que em outros locais, e não foram poucos, houve muito abuso nesse sentido de gastar dinheiro além daquilo que seria necessário. Nós vamos olhar isso com pente fino, pode ter certeza. Para atualizar um outro bate-papo nosso, a gente está aqui gravando com 5 meses cheios, né, de 20 de março até 20 de agosto, a questão do tempo desse enfrentamento da pandemia. O senhor tem falado recorrentemente em relação às questões naturais dos problemas enfrentados, infelizmente, por comércio e serviços que são fundamentais para atividades na cidade. Como sabemos, junto ao público, nem todas as atividades ainda conseguiram retomar, ainda que parcialmente, enfim, e temos uma
perspectiva pela frente ainda para ser enfrentada. Que atualização o senhor faz desses parâmetros, tendo em vista o número de casos da cidade, o acompanhamento do ponto de vista da saúde, mas, lógico, os efeitos em andamento para o pós-pandemia do ponto de vista econômico? Nós sempre tivemos muita dificuldade de entender os posicionamentos da prefeitura. Na minha avaliação, o prefeito deveria, desde o começo, ter ouvido, ter conversado com todos os segmentos sociais, ter conversado com todas as empresas do comércio, né, os representantes dela, os representantes de todas as atividades econômicas, não se concentrar exclusivamente, como ele fez, em ouvir o pessoal da área da saúde. Era preciso saber que as decisões iam impactar a economia do município e era preciso ter se preparado para isso. O prefeito, ao contrário, tomou decisões sem nunca nos comunicar. Nós nunca fomos chamados a participar dessas decisões. Nós não temos sequer conhecimento desse comitê, não sabemos quem o integra, nunca fomos chamados a participar. Portanto, tudo que veio do prefeito veio acabado. Na melhor das hipóteses, nós andamos fazendo algumas videoconferências com o prefeito, onde nós fazíamos uma série de ponderações. O prefeito muito educadamente nos ouvia, mas em nenhum momento o prefeito nos atendeu. Ou seja, nós não conseguimos mudar as decisões que já estavam tomadas. E aí, as coisas foram sempre decididas por pressão dos segmentos, como foi o caso do Sincomércio, que se empenhou exaustivamente para defender os interesses do comércio de Bauru, né, dos comerciários e dos comerciantes, e da Câmara Municipal, que também se posicionou em defesa dessas atividades, não só do comércio, mas também ligados, por exemplo, ao funcionamento das academias, ligado ao funcionamento dos salões de barbeiro e dos salões de cabeleireiro. Enfim, o pessoal agora, o pessoal dos bufês, não é? Que estão também parados há 5 meses. Nós vimos aí um verdadeiro pandemônio nessa pandemia, que foi uma quebrada sucessiva de empresas. É só dar uma volta na cidade que a gente vai ver quantas placas de aluga-se estão colocadas em estabelecimentos que até antes da pandemia, no começo de março, estavam funcionando. Então, nós temos uma enorme preocupação nesse sentido de poder ainda tentar dialogar com o prefeito e tentar resolver alguns dos problemas que permanecem pendentes. Um desses que a Câmara está, nesse momento, se debruçando é o problema, por exemplo, das escolas, né? Que precisa ser tomada uma posição, além do problema que eu, particularmente, estou trabalhando bastante para poder ver se consigo alguma ajuda, é o segmento dos bufês infantis, que nós temos diversos bufês infantis que empregam aí uma média de 15, 20 pessoas, sendo que vários deles já fecharam, porque não é possível sobreviver sem nenhuma atividade. Então, agora nós estamos discutindo protocolo, isso já deveria ter sido discutido há mais tempo, estamos preparados. Outra coisa que nós não conseguimos entender, e hoje, por exemplo, eu assisti o vice-governador falando na televisão, dizendo que em São Paulo, pela manutenção da zona amarela, a partir de sexta-feira, os shoppings vão poder ficar abertos 8 horas. Ninguém consegue entender se as contas foram fechadas agora, se eles concluíram agora que os shoppings podem ficar abertos 8 horas, por que esperar sexta-feira? Existem alguns simbolismos nessas decisões que são incompreensíveis para nós. Essas coisas deveriam ser imediatas e não estão acontecendo aqui. Aqui em Bauru também é assim. Toda vez se marca uma data para que saia um decreto. É sem sentido isso. Se no momento em que estamos discutindo já concordamos que é possível, é uma questão de sentar e fazer o decreto para
para início imediato, né? As pessoas precisam, inclusive, se preparar, ter conhecimento do que vai acontecer, e isso não está ocorrendo. O senhor antecipou um assunto igualmente importante entre todas essas demandas, que é a questão da discussão em torno da volta às aulas. O Estado sinalizou 7 de outubro com um percentual inicial de alunos, isso está sendo discutido. A rede municipal, na reunião que o senhor mencionou ontem com vereadores, argumentou que neste momento não vê condições ainda de retornar e tem um impasse em relação ao setor privado também, que precisa ter uma sinalização, um posicionamento para que possa estabelecer no mínimo um planejamento de ação. A palavra-chave é essa que você acaba de empregar. Estas coisas todas precisam ser feitas com planejamento. Não se toma decisões do dia para a noite e imagina-se que elas possam ser implantadas de imediato. O que está faltando é exatamente definição. Não se tem um horizonte pela frente. Não se sabe em que momento isso vai ocorrer. Ora se diz uma data, logo em seguida se diz outra, logo em seguida se dá uma terceira data. Nunca se sabe. Na minha modestíssima opinião, talvez fosse preferível nesse momento assumir que nós não vamos retomar com as aulas presenciais esse ano. Ponto final. E aí, nos prepararmos melhor agora, sabendo disso, para que nessa continuidade de ano nós tenhamos uma melhor qualidade de prestações de serviço online. É preciso que, por exemplo, os professores recebam um melhor treinamento para poder atender o alunado. É preciso contratar uma equipe de assessoria para poder formatar programas, para poder formatar trabalhos, para poder assessorar o próprio professor na prestação de serviço que ele vai fazer ao alunado. O professor precisa ser treinado, o professor não conhecia esse mecanismo. E nós estamos deixando de investir nisso porque estamos acreditando que talvez não valha a pena, já que daqui a 10 dias, 15 dias, 20 dias, um mês, nós vamos voltar ao presencial. Nós não avançamos na melhoria desses serviços online, não avançamos nos serviços presenciais. E a coisa continua assim, o tempo vai passando, a qualidade daquilo que nós oferecemos ao aluno deixa de atender às necessidades. Então, é preciso tomar uma decisão. Não dá para ficar desse jeito, em cima do muro, não se sabe o que vai acontecer. Falta, como você muito bem declarou, falta planejamento nisso tudo. Vereador, só para recuperar um assunto importante aqui, o senhor há um tempo já apresentou na tribuna da Câmara um alerta, uma advertência, inclusive do ponto de vista de segurança e de engenharia, de um laudo apresentado para a GARE da estação, com vários problemas de manutenção no tempo, colocando em risco o prefeito e o governo municipal cuidou pontualmente em relação à retirada de alguns, como os alunos de música, de orquestra, banda, por exemplo, de lá. Mas na semana passada foi apresentado por uma funcionária que é arquiteta da Secretaria Municipal de Educação, uma atribuição do governo mencionando uma atualização do projeto de arquitetura lá de trás, contratado pelo governo anterior. Como é que o senhor vê essa questão da estação e deste anúncio de possibilidade de contratação posterior para resolver o problema aqui da estação ferroviária e da área central? Vejo com péssimos olhos, Nelson, infelizmente. Não é o momento. A Prefeitura teve inúmeras oportunidades ao longo de todos esses anos para tomar esse tipo de decisão. Resolve fazer isso no apagar das luzes da atual administração. E o faz, mais uma vez, sem nenhuma participação da sociedade nisso. Nós não conhecemos esse projeto. Esse projeto como a gente diz, interna corporis. Foi feito dentro da prefeitura e todos nós desconhecemos o projeto. O que é pior, continua sendo um projeto arquitetônico, não é um projeto executivo. Eu já disse inúmeras vezes, que a estação precisa passar por uma revitalização geral, não é só do prédio, é de todo o entorno do prédio. E para isso
não é possível ocupar o térreo da estação com atividades administrativas. Eu já expliquei isso. Essa é uma coisa que tem inúmeros exemplos nos modelos espanhóis, tanto da Espanha, lá na Europa, quanto aqui os modelos da América Espanhola, Argentina, Chile, etc. Existe aquilo que a gente chama de praça maior, onde a parte do térreo funciona de forma lúdica, funcionam estabelecimentos comerciais, funcionam restaurantes, funcionam, enfim, toda atividade que pode funcionar de dia e de noite. A praça tem que ser integrada nisso. Quem já esteve, por exemplo, em Madrid, deve ter conhecido a Praça Maior. Todo o térreo da Praça Maior são estabelecimentos comerciais e a praça à noite fica lotada de movimento, com bares, com lanchonetes, com restaurantes, colocando as suas mesas na praça. Durante o dia, a parte superior, ou seja, do primeiro andar para cima, é parte administrativa. Quando chega às 6 horas da tarde, a parte administrativa fecha. Então não há inconveniente nenhum, uma não atrapalha a outra. A Gare precisa ser utilizada com cultura. Ali tem um espaço maravilhoso para receber eventos, para Bauru sediar convenções, para termos anfiteatros, para termos uma série de coisas desse tipo que atrai a gente durante o dia todo. Da forma como a prefeitura diz que está querendo fazer, ela vai usar o prédio integralmente para a administração. Isso significa que às 6 horas da tarde o prédio será fechado e a partir daí ele será invadido o local, a região, mais uma vez por todas aquelas pessoas desocupadas, os usuários de crack, as pessoas que não têm o que fazer, vão estar ali criando aquele péssimo ambiente que a gente vê nos dias de hoje. É um erro, está errado fazer isso, mas a gente não tem oportunidade de ser ouvido. Esse é o problema. A gente não participa da elaboração do projeto, é mandado o arquiteto fazer sem que ouça a cidade, sem que ouça a sociedade, para que ela diga o que ela quer. O pessoal esquece que, na verdade, o poder é do povo. O povo tem que dizer como as coisas devem ser feitas, o povo tem que participar disso, e o representante do povo é o legislativo. Somos nós que ouvimos o povo vir até nós e dizer que quer isso, quer aquilo. Nós temos que participar desse processo e não estamos participando. É lamentável, mais uma vez. Vereador, por fim, mais um tema importante de dimensão para tempo aqui na cidade, prazo de execução, caso ele seja dado andamento a esse projeto. No retorno das reuniões presenciais, o Poder Legislativo na Comissão de Justiça liberou o projeto de lei do Poder Executivo do prefeito, já com a mensagem modificativa, onde ele menciona o interesse e a necessidade de liberar a autorização para a concessão futura do lixo. Como a gente bem sabe, para transferir para o público, neste momento, até o final do ano, já estamos sob restrições desse tipo de eventual edital do ponto de vista administrativo em relação à lei eleitoral. Porém, o prefeito discute a antecipação, porque tem prazos para cumprir com a Caixa Econômica Federal de um estudo em relação ao conteúdo. Como o senhor vê essas duas questões, o tempo, a legislação e esta temática? De novo, vejo mal. Eu já tive também diversas vezes a oportunidade de ocupar a tribuna. Já fiz audiências públicas, várias audiências públicas, já trouxe técnicos, até mesmo de outros estados, para vir falar na Câmara sobre isso. Lixo não pode ser enterrado. Está errado enterrar lixo. Enterrar lixo é a mesma coisa que o indivíduo faz quando ele varre o lixo da casa dele para baixo do tapete. O lixo tem que ser eliminado, e eliminado tecnicamente, com aproveitamento dele. Hoje existe tecnologia para, através de usinas de lixo, nós obtemos energia, nós obtemos produtos que podem ser usados
na agricultura, como fertilizantes. Nós temos que tirar proveito do lixo. O lixo é muito rico. O lixo tem que ser aproveitado integralmente na sua parte reciclável. E no resto, naquilo que não presta, ele não deve ser enterrado. E, no entanto, esse estudo que a Caixa Econômica fez, desde o começo eu reclamei disso, não examinou outras possibilidades, sempre considerou que o lixo tem que ser colocado em aterros sanitários. É um absurdo, não tem mais cabimento, isso custa caro e não elimina o lixo vai continuar presente, só vai continuar embaixo da terra, criando todos os problemas ambientais que podem existir para o futuro. Então está tudo errado nisso aí. Eu ainda não vi o projeto que a Caixa teria apresentado. Assim que eu tiver oportunidade, vou me debruçar sobre ele, mas já estou colocando de antemão o meu posicionamento. E digo mais, né? Eu levei ao prefeito, no início do mandato, 2 empresas em 2 oportunidades distintas. Eu fui procurado por 2 empresas, ambas de capital estrangeiro, que estavam dispostas a implantar uma usina para o tratamento do lixo aqui em Bauru, com produção de energia elétrica. Tá certo? Muito bem. Essas empresas disseram: nós precisamos só do lixo. Nós precisamos de um contrato que nos garanta que teremos lixo, porque lixo será matéria-prima para o nosso funcionamento. Mais nada. Nos entregue o lixo e ponto final. Não vou cobrar nada por isso, porque eu vou ganhar dinheiro vendendo energia. Levei ao prefeito. O prefeito disse: aguarde que nós estamos estudando a possibilidade de fazer PPPs nesse sentido. Isso foram nas 2 ou 3 primeiros meses do atual governo. Agora nós estamos falando, e estamos falando de novo, em enterrar lixo, entendeu? Então, eu não tenho como ter um posicionamento que não seja, em princípio, contrário a isso. Eu quero primeiro conhecer esse processo que está sendo feito e vou adiantar. Também não concordo, como disse o prefeito disse para as 2 empresas na ocasião: se vier a ser feito uma PPP nesse sentido, será só para o lixo depois que a gente o entregar. A coleta de lixo continua com a prefeitura, com a Indurb. E eu não consigo entender o porquê disso. Não consigo ver razão nisso. Deve ficar com a Indurb se a Indurb tiver condições de prestar um serviço eficiente a um preço menor do que qualquer outra empresa prestaria. Senão não tem sentido. Eu sou totalmente contrário a ficar mantendo empresas que sejam deficitárias. A Indurb está toda hora precisando de recursos e a Câmara toda hora sendo chamada a mandar recursos para a Indurb. Então, a Indurb, se está mostrando ineficiência, incompetência, incapacidade de fazer o que é devido a ela, que saia do negócio e permita que outra empresa mais capacitada, com mais economia para o município, preste um serviço mais eficiente. Esse é um tema que merece um debate mais amplo em relação ao conteúdo. Eu tive a oportunidade de ler os 7 volumes, mas o senhor toca num ponto essencial que antecipo para o senhor complementar aqui, por favor. Exatamente o fato de o nosso modelo definido pelo prefeito para o estudo da Caixa, a Caixa fez o estudo junto à Ernst Young, que é a consultoria contratada, nos moldes solicitados pela prefeitura, para as pessoas entenderem. E ele descarta a coleta e lá tem um apontamento bastante contundente falando que isso, do ponto de vista do mercado, é pouco comum e dependeria de atratividade da futura e eventual concessão de resolver essa relação em ter 2 prestadores de serviços neste modelo. Então, Nelson, desde o começo, esse assunto, me permita fazer um xiste aqui, né? Estamos tratando de lixo, esse assunto cheira mal. Ele não é novo, não é desse governo, ele começou lá no início do governo Rodrigo Agostinho, portanto, há mais de 12 anos praticamente, não é? E sempre ele foi tratado de uma forma que nós sempre questionamos, não é? O prefeito também se posicionava de uma maneira que levava a crer
que havia um interesse, havia um esforço, havia uma motivação para que esse lixo de Bauru fosse levado até Piratininga. Veja, ninguém consegue entender por que uma empresa iria se instalar em Piratininga para fazer um grande aterro sanitário, enorme aterro sanitário, para receber o lixo, se ela não contasse com o lixo de Bauru. O lixo de Piratininga, o lixo de Duartina, o lixo de qualquer cidade nas proximidades, óbvio que seria antieconômico. A economia teria que ser em larga escala, e a larga escala só ocorreria se recebesse o lixo de Bauru, evidentemente, não é? Portanto, até porque as outras cidades têm uma distância maior, têm mais dificuldade, Bauru é que teria mais recursos. Então, desde o começo, a própria instalação dessa empresa em Piratininga sim, porque Piratininga tem área para fazer o aterro, mas já era visando conquistar o lixo de Bauru. E parece que tudo foi feito nessa direção. Isso é muito suspeito, isso nunca pôde ser esclarecido adequadamente, por óbvio que não é simples, a gente fica achando o quê, mas precisa provar. Portanto, há uma dificuldade, certamente, em dizer que foi por isso ou que foi por aquilo. Mas que, no fundo, foi tudo errado desde o começo, eu não tenho a menor dificuldade de afirmar. Dr. José Roberto Martins Segala, obrigado por nos atender pelo Skype para a multiplataforma, para a Rádio TV Câmara e as redes sociais aqui do Poder Legislativo e atualizar conosco alguns dos principais assuntos em andamento. Muito obrigado, Nelson. Eu agradeço a oportunidade. Nós vamos ter muitos assuntos polêmicos ainda nessa parte final do ano. É também de se lamentar que a Prefeitura tenha deixado para apresentar projetos, aliás, não apresentou ainda, mas está dizendo que vai apresentar projetos importantíssimos para o município, né? Mas que certamente, se chegarem a nós ainda esse ano, chegarão em cima da hora, com pouco tempo para discussão. Meu posicionamento, que eu já estou adiantando com enorme antecedência, é de que, da minha parte, não haverá nenhuma facilidade para acelerar a tramitação, passando por cima de todos os cuidados que os vereadores devem ter na análise daquilo que for apresentado. Nós temos plano diretor que vai vigorar pelos próximos 8 anos aqui em Bauru, 10 anos, né? São 10 anos de vigência do plano diretor, já venceu o anterior há 2 anos e nós não temos o novo ainda, nós não temos a nova lei de zoneamento, nós temos vários projetos, nós não temos ainda uma definição a respeito do problema da iluminação, que é um problema seríssimo aqui em Bauru, uma cidade escura, uma cidade que se torna insegura por causa disso. Nós já tratamos inúmeras vezes, eu mesmo promovi seminários na Senai por 2 vezes, com empresas especializadas, mostrando que o parque de iluminação de Bauru tem que ser inteiramente reformulado e nada disso foi para frente. Estão dizendo que vai ser apresentado agora. Agora quando? No momento em que nós estamos em plena eleição, sem tempo para nos debruçarmos sobre isso, e depois que terminar a eleição está prevista para 15 de novembro, e o segundo turno, se tivermos, será no final de novembro, sobrará o quê? 15 dias de dezembro para poder examinar essas coisas? Eu sou totalmente contrário e, se depender de mim, isso não passará dessa forma na Câmara Municipal de Bauru, não. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro.